pessoal, eu trago-vos aqui duas reviews no mesmo vídeo sobre dois livros queer que eu li este mês. Este mês não foi de propósito, mas tenho estado a ler algumas coisas LGBT. Leio o ano todo, mas por acaso este mês tem sido, são estes dois, e foi o da Jodi Picoult, que é sobre transexualidade. Adorei, obviamente. E agora vou falar-vos sobre estes dois. Vou começar pelo Elliot Page. Não tenho o livro, mas ouvi em audiobook narrado por ele. Gostei muito. Falar-vos um bocadinho. E tal como o Elliot diz no início do livro, ele diz: o início da história eu vou referir-me a mim como Ellen, porque eu era Ellen na altura, ou as pessoas tratavam por Ellen, ou eu revia-me como Ellen, pronto, isto. Então é isso que eu vou dizer. Também depois mudo quando chegar à parte que eu acho que devo. Desculpem lá, tenho que ligar, não dá. Eu tento desligar a ventoinha para estar menos barulho para vocês, mas não dá mesmo. Então, ouvi em audiobook, não é um livro muito grande, já em Portugal pela Suma, e eu conheço a Ellen Page há muitos anos, desde sempre. E os meus filmes preferidos dela foi o Hard Candy. Pai, eu tenho o DVD. É um filme que eu, até quando comecei o meu blog em 2005, fiz um post sobre ele. Recomendei esse filme a muita gente. Não está em streaming daqueles conhecidos. Se vocês puderem ver nos meandros da internet, vejam, porque é super fucked up. Fala sobre pedofilia. É com ela e com o Patrick Wilson. É excelente. Depois, o Juno, achei piada. Argumento da Diablo Cody. Ganhou o Oscar pelo melhor argumento original. Mas depois há um filme dela com a Catherine Kinnear. Eu já estava a estranhar não estar a lembrar-me dos nomes todos. A Catherine Kinnear, mas não interessa, gosto muito dela, do Being John Malkovich. É a história verídica, adoro, desgraçadinhas na cave, sobre duas crianças que os pais tinham pouco dinheiro, mas já não me lembro porquê, pagam uma mulher que já tinha uma data de filhos para tomarem conta dos seus filhos, a dormirem lá, a comerem. E uma delas, que é a Ellen Page, na altura, é mesmo desgraçadinha na cave. Não imagino o que é que a mulher faz. Tudo. Até há uma altura que a amarram com os filhos a ver e enfiam-lhe não sei o que pelo pipi, mas uma coisa, bem, não vos passa pela cabeça, é tortura atrás de tortura. Então, conheço a Ellen já desde sempre, e este livro é muito importante porque, como vocês sabem, eu tenho 46 anos e fui educada a ser... não há rótulos, cada um é como é. A minha mãe educou-me assim, porque a minha mãe também pensa assim. Portanto, este mundo LGBT sempre foi uma coisa perfeitamente normal da minha vida, com as pessoas que eu me dou, em tudo, as músicas, o cinema, sempre foi perfeitamente normal. E o primeiro contacto que eu tive, obviamente, foi nos anos 80, com a SIDA, com os gays, não é? Mas mesmo eu às vezes penso que já sei muita coisa, e estes dois livros, e o da Jodi Picoult, ensinaram-me coisas que eu não sabia sobre a transexualidade. E neste livro ela conta, agora no início é ela conta que ela nunca se sentiu bem no seu corpo, nunca se sentiu. E depois em certos papéis que ela tinha, ela conta que tinha que se vestir daquela maneira e era muito desconfortável para ela. Mas depois, por exemplo, no filme no Juno, ela aí já pôde, e quem viu o filme sabe, ela faz uma miúda que engravida, que é teenager, desculpa lá, estou aqui à procura do meu maquilha e fala, e ela aí vestia-se de All-Star e não sei o quê, e ela no livro diz que aí se sentiu muito bem, mas nunca se sentiu bem no seu corpo. Depois chegou a ter alguns dates, a apaixonar-se com algumas mulheres,
Pá, mas nunca estava confortável no seu corpo. Inclusivamente, quando ela começou a fazer filmes, começou a ser conhecida, foi várias vezes assediada por produtores, inclusivamente uma produtora mulher, que abusou dela muito, sexualmente, e ela, como não estava confortável com o seu corpo, ela apenas estava lá, de olhos fechados, e deixava a outra fazer-lhe tudo. Era uma relação muito fucked up que ela teve com essa produtora. Pronto, depois, o livro é muito introspectivo, chega a uma altura que ela, pá, sempre a medo, porque os colegas de trabalho diziam cuidado, porque, depois há uns tempos, depois passados uns tempos, ela assumiu-se como lésbica, e os colegas só diziam, tu não faças isso, olha que vais perder trabalho, olha que não sei o quê. E depois ela, passado já alguns anos, não é? Há pouco tempo, como vocês sabem, ela tomou a decisão de mudar de nome, inclusivamente, obviamente, no IMDb, está sempre agora Elliot Page. Ela contou também que já era conhecida e as pessoas passavam na rua, não sei se a reconheciam ou não, mas mandavam-lhe bebidas acima, queer, faggot. É pá, um ódio que eu sei, eu vivo em Santarém, não vivo nos Estados Unidos, mas eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que as pessoas podem ser vítimas do que é que seja por gostarem do que lhes apetece. Não entra na minha cabeça, não entra na minha cabeça, nunca entrou, não era agora depois de velha que entra. Bem, depois falo de muitos casos que ela passou, a ideia é que, depois ficou muito esta parte, que ele um dia decide, vai sozinho pelo carro, fazer 3 horas de carro, e ela disse, eu felizmente posso fazer isso, a maioria dos transexuais não pode. Inscreveu-se numa clínica com todas as condições, fez uma mastectomia, tirou as mamas. Pronto, e a partir dessa altura começou a viver como homem, sente-se muito feliz assim. Claro que o livro é muito mais do que isso, mas é realmente a jornada dele. Foi uma vida de sofrimento, eu gostei muito, vou dar 5 estrelas. Lá está, eu sei que não é um livro para todas as pessoas. Eu recomendo sempre estes livros de celebridades a pessoas que gostem de pop culture, mas neste caso, pessoas que estejam a passar por isto. Isto é muito... Vamos voltar atrás. Imaginem o que era. Ainda acontece nas aldeias, mas há muitos anos. Não havia internet. As pessoas eram gays, não tinham informação. As pessoas... Até há 30 anos, ou o que é que foi, a homossexualidade era considerada uma doença, percebem? As pessoas não tinham informação. Isso era com ser gay. Agora imaginem ser transexual e ser o que eu vou falar no livro a seguir. A sociedade, também já falei sobre isso, isto é uma opinião muito pessoal, a minha geração, nós estamos a apanhar com muitas mudanças. Ou seja, a minha adolescência não, eu aos 20 anos, há 26 anos atrás, eu ainda tinha modem ligado ao telefone, aos 18 tive telemóvel, pronto, não é? Mas passamos aqui por muitas mudanças tecnológicas e mudanças de mentalidade das pessoas, que algumas foi para melhor, obviamente, não há mais abertura, mais não sei o quê, há coisas que estamos a cair no ridículo, como vocês sabem, mas não vamos por aí. Mas este livro é muito importante para pessoas que estejam a pensar, que estejam a passar pelo mesmo. Eu por acaso só conheço, nem nunca falei com ele, mas o filho de uma pessoa, minha amiga, era uma rapariga e agora é um rapaz, cá em Santarém. Não sei se sofreu bullying ou não faço ideia, sei que trabalha, o miúdo trabalha aí até numa superfície comercial. A mãe, quando está a falar dele, diz o nome de rapaz, mas às vezes ainda diz a minha filha e não sei o quê. Pá, normal, isto também é muito complicado para os pais, mas pronto, acho que é um livro muito elucidativo e eu gostei bastante. Agora, vou falar-vos de um livro, pá, dos melhores livros que eu li este ano, juro-vos. Li-o ontem à tarde, fiz vlog, depois vocês veem.
Isto foi um livro, quero agradecer à Leia que me enviou este livro, é da Asa, género queer, graphic novel, marquei montes de cenas. Isto é sobre a Maya Kobabe, que eu depois fui ver a fotografia dela no Google. Este livro, este então é outro step up. Já falámos de homossexualidade anos 80, não houve informações. Com a Jodie e com o Elliot Page falámos da transexualidade. Aqui vamos falar de pessoas a género e assexuadas, ok? O livro da Joana Kabuki, Viradas do Avesso, também fala disso, muito interessante. Não se fala muito sobre isso. Então isto é a história verídica da Maya, que ela é ilustradora e escritora, não é? Pá, este livro, juro-vos, é tão à frente, que, antes de vos falar sobre ele, digo-vos já, este livro tem que ser lido por todas as pessoas, adultas, não é um livro para crianças, porque tem aqui, já vos vou mostrar, e tem as neiras, e eu vou ler para vocês, as neiras, chamam as coisas pelos nomes. Mas é um livro que tem que ser lido por todas as pessoas, porque há muita ignorância por aí, e para além de ignorância, às vezes nós pensamos que sabemos as coisas e não sabemos tudo. Eu aprendi muito com este livro. Pá, eu sério, eu fiquei maluca com este livro. Este livro tem uma qualidade, meu Deus, top 20 de 2023 já. Então é assim, a Maya cresceu numa família, eu vou aqui mostrando, numa família, epá, aqui não diz, mas eles eram hippies. A mãe tinha o cabelo muito comprido, o pai tinha o cabelo muito comprido, a irmã também, e eles eram um bocado Mowgli, ou seja, eles foram para o campo. Ela era homeschooled, ela e a irmã, pela mãe. A mãe não fazia depilação nas pernas, usava calções, nunca usou make-up, e eram todos muito à frente, E a nossa Maya, esperem só um bocadinho, não havia eletricidade em 92, né, nos anos 60, 92, foi mesmo uma opção do pai. Olhem aqui a família, mais a vizinha, pronto, isto são eles, vou assim está à frente, já vos mostro mais para a frente. Faziam xixi no chão, e ela andava na escola, tinha o cabelo comprido, porque toda a família tinha o cabelo comprido, eles não cortavam o cabelo, e ela depois, vai para a escola, e há um dia que, não vos quero contar a história toda, mas é só para vocês perceberem, há um dia que há uma visita de estudo, e ela tira a t-shirt, e os miúdos, a Maia tirou a t-shirt e não sei o quê, e a professora vai falar com ela, e ela não entendia porquê, porque os pais nunca tiveram nenhum tipo de conversa com ela sobre o corpo, sobre sexo, sobre sexualidade, sobre género. E ela aqui diz, nenhum dos meus pais se interessava em reforçar papéis de género. Isto é a mãe com os pelos nas pernas, pronto, com as sandálias, não sei o quê. Isto é o pai. E o que é que acontece? Um dia também ela está ainda no 5º ano. Está lá com umas meninas numa banheira de hidromassagem, quando ela levanta a perna, parecia um caveman, cheio de pelos, gozaram com ela não sabia nada disso. E um dia que ela e aprendeu a ler muito tarde, o dia que ela ficou super triste, quando lhe apareceu o período, está aqui, ela tinha nojo do corpo dela. Ela aprendeu o que era sobre a menstruação num livro, porque os livros eram o que ensinavam. Depois há aqui uma cena muito complicada, pronto, isto é mais do penso higiênico, é uma cena aqui que não vou ler. Ela vai ter que fala muito de que começou a ganhar mamas e ela detestava, era um suplício para ela. Ela queria ir andar de calções, andar vestida, eu vou chamar assim porque é assim que eu chamo, andar vestida a rapaz. E depois há aqui uma coisa muito traumatizante, que é quando ela vai ter que fazer a sua primeira citologia. Homens que não sabem o que é, googlem. Já vos mostro essa imagem, é muito gráfica, mas depois no liceu havia lá um rapaz, era o único que era gay, criaram um clube. Ela começou a sentir-se um bocadinho mais integrada, mas depois ela não tinha higiene corporal, porque nunca lhe foi ensinado isso, não tirava os pelos.
aquelas coisas todas, só um bocadinho, mais para a frente. E depois há aqui uma coisa que eu vou ler, tem mais neira. Porque isto é uma coisa muito à frente, eu nunca tinha no coisa. Ela tinha dito que como é que eu ia te explicar? Ela tem um corpo de mulher, mas ela não se sentia lésbica. Ela sentia tesão por imaginar dois rapazes a comerem-se. E depois ela disse: tinha 11 ou 12 anos a primeira vez que me lembro de fantasiar ter um pénis. Deitei-me sobre a relva de roupa, numa encosta sobre o céu aberto, prendi um molho de ervas dobradas entre as pernas. Durante anos o meu método comum de masturbação era enfiar uma meia na parte da frente das calças e passar a mão na protuberância. Isto evoluía para empuxos de anca enquanto pensava no meu último casal gay favorito. Atenção que vou dizer mais asneira. De forma memorável, certo dia, consegui ver-me enquanto conduzia apenas por esfregar a parte da frente das minhas calças e imaginar que me fazia um broche. Portanto, como podem ver, isto não é um livro para crianças. Mas porquê é que isto está muito gráfico? Está muito interessante, porque ela tinha aqui... depois isto está espetacular. Ela até fazia um gráfico das vezes que ela se masturbava e ela dizia que não era constante, que aquilo não lhe dizia nada. Ela aqui diz também que as pessoas que a atraíam eram pessoas andrógenas. Vou agora passar só para as coisas que eu marquei. Ela depois sentia isto, que era assim: quem me dera ter um nome neutro de género, sinto que há algo de errado comigo. Quem me dera ser um rapaz, nunca quero ter sexo. Quem me dera ter cabelo curto, odeio o meu peito, nunca quero ter filhos. Depois, isto guardei também para vocês verem, os livros que ela lia, são mesmo livros reais. Ela era viciada em ler. Muito interessante esta parte, que nas aulas, como ela, isto é muito atual, ela demonstra nas escolas como é que se fala da educação sexual. No 7º ano, no 9º, no 10º, 11º, sempre em relações heterossexuais. Muito interessante mesmo. A passar aqui mais para a frente. E depois, eu adorei esta parte. Ela, quando foi ao Pride, havia lá uma parte de assexuados, com cartazes. Adorei. Olhem aqui, isto não é gozar, isto é verdade. Porquê ter sexo quando podes ter bolo? O cartaz deles. E se ficássemos só nos miminhos? Os assexuais têm outras coisas em que pensar. Depois ela começou a fazer uma fanfiction. E na fanfiction as personagens envolviam-se. E ela foi para o Tinder porque ela nunca tinha curtido com ninguém. Então ela levou... estou a contar o livro todo. Vou-me calar. É para vocês verem. Não interessa. Olha, a minha curta jornada no Tinder. Estou mesmo excited. Esta cena é muito à frente. Ela começa a fazer texting com uma rapariga que conhece. Compra um strap-on. Quem não sabe, vou ao Google. Mas não era essa cena que, pronto, a cena dela não é essa. E finalmente, o que é que ela diz aqui? Ela diz assim, ela depois detestava a maneira, ela vestia-se como um rapaz, mas coisas muito boring. Depois ela decide ir a uma loja, comprar coisas mais ao estilo dela, fazer o seu próprio estilo. E ela diz, o Harry Styles usaria esta t-shirt? Portanto, pessoal, 10 estrelas, 10 estrelas. Muito obrigada à Leia por enviar-me este livro. Foi uma excelente surpresa, gostei mesmo muito, 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 muito. E eu espero que vocês comprem este livro, porque ele é espetacular, espetacular mesmo, está bem? Tchau!